Vamos para mais uma aula de revisão e hoje a revisão será de português. Vamos? Os conteúdos que foram trabalhados durante a unidade já foi enviado para o WhatsApp do pai de vocês. E hoje nós iremos fazer a revisão dos conteúdos que serão contemplados na atividade avaliativa. O primeiro conteúdo a ser revisado é o poema. Nós trabalhamos vários poemas durante a unidade. Então, eu irei recitar um poema para vocês e depois nós iremos trabalhar com esse poema. O poema que eu irei recitar é A Amizade, de Sérgio Caparelli. Você já percebeu, Bia, que meninos e meninas da escola, mesmo se não estão juntos, sentem-se grudados com cola? E que mesmo sem conversar, contam-se histórias ou segredos? Que indo para a escola já se imaginam de mão dadas? Ora, Bia, não tem explicação esse sentimento que a gente sente. É tão velho que nem tem idade. O nome dele é amizade. Lindo este poema, não é verdade? Falando sobre um dos sentimentos mais lindos, que é a amizade. Um poema é um texto literário que possui versos, estrofes e rimas. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o poema para que nós possamos analisar, observar os versos, as estrofes e as rimas. As rimas são responsáveis pela sonoridade do texto literário. Então, eu tenho a palavra escola e cola, que terminam com a mesma sonoridade, são chamadas de rimas. A maioria dos poemas é uma conversa entre o autor e outra pessoa. Pode ser o leitor, aquela pessoa que está lendo, ou uma amizade, como no caso do poema Amizade. Agora, vamos retirar 3 palavrinhas do poema e analisar como essas palavras foram formadas, tá legal? A palavra escola. Ela é formada por 3 sílabas, escola. E as sílabas são formadas por letras, que são as consoantes e vogais. Então, é formado por uma vogal e uma consoante. Co é formado por consoante e vogal. E lá, que é formado também por consoante e vogal. Então, eu tenho 3 consoantes e 3 vogais. Agora, a palavrinha segredos. Então, a palavra segredos também tem 3 sílabas. Segredos. E as sílabas são formadas por se, consoante, vogal, gre, consoante, consoante e vogal, dos, consoante, vogal, consoante. Segredos. E nós temos 5 consoantes e 3 vogais. A próxima palavra é idade. Idade. É separação de sílabas. I-da-de. Nós temos 3 sílabas e como as sílabas são formadas, I, vogal, da, consoante, vogal, de, consoante, vogal. Então, nós temos 3 vogais e 2 consoantes. Agora, eu irei fazer a leitura de um texto literário e vocês prestem bastante atenção. O texto é: palavras, palavrinhas e palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras. Estava sempre querendo aprender novas palavras. Prestava atenção toda vez que ouvia uma palavra diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes. As pequenas, as médias e as grandes. As palavrinhas, as palavras e os palavrões.
Tinha também palavras que ela mesma inventava e nem sabia de onde. Por exemplo, no dia em que a mãe explicou para ela que estava barriguda daquele jeito, porque ia ter um neném, a menina logo imaginou um nome para um bebê, mas não sabia se ia ser menino ou menina. Então, inventou um nome que servia para qualquer um. Servia mesmo para qualquer coisa. Era Cusfósforo. Nome gostoso de dizer. Dava uma espécie de cosquinha dentro da boca. A menina achava muito divertido, mas a família não achava nada engraçado. E ela pensava em voz alta e ria sozinha e dava gargalhadas. Já imaginaram? Quando o Cufósfos for brincar na pracinha, todo mundo vai perguntar o nome. Aí a babá vai dizer, Cusfósfos. Todo mundo vai cair na gargalhada. E na escola, quando chegar a hora da chamada e a professora chamar Cusfósfos, todo mundo vai morrer de rir. E ficar olhando para ver quem é que responde presente. E na hora de ir à festa e namorar, já pensaram? O pai e a mãe ficaram muito preocupados com toda essa conversa de Cusfósfos. Pra lá, Cusfósfo, pra cá. Acharam que ela estava xingando o irmãozinho que ainda nem tinha nascido. Mas a menina nem ligou. Falou em Cusfósfo vários dias, até cansar. Agora vamos retirar algumas palavrinhas desse texto e analisar alguns sons da letrinha R. A letrinha R aqui, ó. Letrinha R. Vamos lá? Então, a primeira palavrinha que eu escolhi foi repetir, que é a palavra, ó, repetir. Palavra repetir, o som do primeiro R, ele é forte, ó, re, forte. Tá vendo que o som é forte? Repetir. E o R que tá lá no final sozinho é um sonzinho fraco, simples. Por exemplo, se eu falo rio, raposa, o som vai vir mais forte. Então, no início das palavras, o R tem um som forte. Quando vem dois R juntinhos, ele tem um som forte também. Por exemplo, na palavra barriguda. Dois R, guda. Então, na palavra barriguda, os dois R juntos, eles vão ter um som forte. Então, o R no início das palavras e os dois R juntos, eles têm um som forte. Quando o R vier no final da palavra e sozinho no meio da palavra, ele vai ter um som fraco. Por exemplo, ora, para, tá bom? Então, ele vai ter um som mais fraquinho. Ser, ele tem um som bem fraquinho, quase imperceptível. Vamos falar um pouquinho sobre os sons da letra C e QU, que são parecidos. A letra C, quando ela é utilizada junto com as vogais A, O e U, ela tem o som de K, Ko, Ku. Quando a letra C é utilizada com o E e com I, ela vai ter outro som. Então, ela vai ser Sé e Si. Por isso, a letra C com A, O e U tem o som de K. Então, K, Ko, Ku. A letra QU, utilizada juntos com a vogal E e I, também tem o som de K. Então, fica que,
Tá legal? Vamos ver alguns exemplos. A palavra caderno, caderno. A primeira sílaba, o C e o A, tem som de K. Então, caderno. Outra palavra. A palavrinha quiabo. Quiabo se escreve com Q-U-I. Qui. E tem o som de K. Então, as sílabas que utilizam o som do K são o CA, CO, CU. K, CO, CU. E o QU, QI. Que, que. Agora, vocês vão pegar um dicionário. Pega um dicionário e nós iremos procurar algumas palavras que estão no texto que eu li para você. Falando um pouco sobre o dicionário, como o dicionário da língua portuguesa ele é organizado. Então, o nosso dicionário ele é organizado por ordem alfabética, que nós já estudamos. Aqui eu tenho a ordem alfabética, A, B, C, D, E e assim sucessivamente. Então, o dicionário vai ser organizado por ordem alfabética. Então, primeiro eu tenho as palavras com A, depois as palavras com B e assim sucessivamente. Mas se eu estou procurando, por exemplo, a palavra amor e a palavra amora, quem vai vir primeiro? Então, vocês vão analisar todas as letrinhas. Por exemplo, amor. Amora. Amor vai vir primeiro, porque apesar de ter a mesma sequência, ela tem uma letrinha a mais que faria diferença. Então, eu tenho A-M-O-R, terminou, e amora eu tenho A-M-O-R e a vogal A. Então, amor viria primeiro. Então, quando vocês estiverem organizando a sequência do dicionário, ou para pedir alguma questão parecida, vocês vão olhar a primeira letrinha. Se a primeira letrinha for igual em todas as palavras, vocês vão olhar a segunda letrinha. Se a segunda letrinha também for igual, vocês vão para a terceira e assim sucessivamente, depois para a quarta, para a quinta, até vocês conseguirem colocar em ordem alfabética. Então, vamos procurar uma palavrinha no dicionário? Então, vamos procurar uma das palavras que mais foi dita no nosso texto, que a professora leu para vocês, que é palavras. Então, primeiro eu vou procurar a letra P no dicionário. Então, através da ordem alfabética, para nos ajudar, vocês vão procurar a letra... O dicionário tá desmanchando. A letra P. Achou a letra P? Nós vamos procurar a segunda letrinha, que é A. Então, P-U-A, pá. Aí nós vamos até achar onde tá aqui a primeira letrinha, P, e a segunda letrinha, pá. Então, aqui, ó, tem uma letra P e aqui eu tenho, ó, pá. Pá. Aí eu vou para a terceira letrinha, L. Então, eu vou procurar onde inicia a letrinha com a letrinha L, que tá aqui, ó, aqui embaixo. E assim sucessivamente, eu vou com a letra A, palá, e depois eu vou procurar o V. Então, palavras. E eu achei a palavra aqui, ó. Palavras. Então, eu achei. E aí, na frente, eu tenho um significado. Aí tem o número 1. O número 1 significa que é o primeiro significado daquela palavra. Então, palavra, fonema ou grupo de fonemas com uma significação, termo, vocábulo. Número 2. Quando vem esse número 2, significa que já é um segundo significado para essa palavra que nós procuramos. Então, uma palavra pode ter vários significados e elas vão vir separadas no dicionário por 1, 2, 3, por numeral, tá bom? Então, a folhinha do dicionário, nesse dicionário aqui, por exemplo, as palavras que são pesquisadas estão em vermelho. Aqui
é a palavra que inicia nessa folha. Aqui é a primeira palavra da folha, que é paineira. E essa outra palavra aqui é a última palavra desta página do dicionário. Alguns dicionários, para ajudar no significado da palavra, vêm com imagens e vêm com exemplos, que foi algumas páginas de dicionários que eu coloquei nas atividades de vocês. Agora que já terminamos a revisão, vocês irão pegar o caderno da disciplina, fazer o cabeçalho e copiar as questões das imagens a seguir. Responder e mandar uma foto para a professora. Não esqueçam que essas atividades que vocês estão fazendo no caderno são avaliativas também. Então eu preciso que vocês me enviem as fotos para que eu possa analisar as fotos, as respostas de vocês, as letrinhas de vocês. Então, caprichem nas atividades.